Computer. Pronto, agora foi. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre mim e sobre o projeto. O Scrum Master diferenciado, ele nasceu há mais ou menos, acho que 1 mês e meio, 2 meses. E, assim, para mim está sendo uma satisfação fazer isso, porque eu passei exatamente o que o pessoal que é júnior, o pessoal que está começando agora, que está em transição de carreira, passou. E, assim, a minha ideia sempre foi fazer esse Scrum Master diferenciado para apresentar para vocês de uma forma prática como que funciona uma squad no dia a dia. Porque a gente faz certificação, eu lembro que na época que eu comecei, eu fiz 2 certificações, eu fiz a CSM, PSM no caso, não, CSM, CSPO, e, e aí chegou no dia que eu fui contratado, eu passei na entrevista, que foi uma entrevista mais conceitual. E eu entrei meio que assim, cara, beleza, e agora? O que eu faço aqui dentro? Eu sei o que é uma daily, eu sei o que é uma planning, quem faz o que eu mostro. Então, eu fiquei bem assim, aprendendo as duras penas, né? No meio da bagunça, no meio do projeto rolando e eu aprendendo. E aí, minha ideia com o Scrum Master diferenciado é exatamente essa, mostrar para vocês como que funciona uma squad na prática, o que o Scrum Master faz na prática. Então, assim, obviamente que isso não é cravado em pedra, porque a gente está até conversando antes aqui, cada squad é uma squad, então cada squad não vai ser uma planning sempre igual para todos, não vai ser uma review igual para todas as squads que vocês trabalharem. E fala aí, Djalma, boa noite. E a ideia que eu sempre trago é de inicialmente, quando chegar, até eu fiz isso na primeira aula, eu falei sobre isso na primeira aula, que foi a questão de realmente perguntar para a equipe como é que funciona a planning de vocês aqui. Isso não mata ninguém e você já pega assim a ideia de que eles fazem na planning e aí aos pouquinhos você vai criando a sua. Ou, no caso agora que eu cheguei numa vila, estou trabalhando numa squad e ele já tem tudo organizado, como vai ser a planning passo a passo, então uma coisa bem padronizada. E aí você, tipo, se despe e começa a ver a padronização de que eles estão trazendo. Por que você vai fazer diferente se todos os Scrum Masters da Vila seguem esse padrão? E aí eu estou aprendendo muito, muito, muito com essa squad atual e eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, algumas ideias e como funciona na prática. Eu acredito que hoje dê para falar sobre refinamento, pré-planning e planning. Que, na verdade, assim, refinamento é muito importante. Eu assim, pode até como a Marilene falou no início, o PO que toca a planning. Cara, eu quero tocar planning e ajudo o PO, entendeu? Então, assim, eu já vim de squads que eu era o PO e eu era o SM. Então, ficou meio que no meu sangue, deu fazer todas as cerimônias. E, assim, obviamente, você tem que conversar com o PO, porque, na verdade, o PO que ia ter que fazer a cerimônia e você está meio que entrando. Mas a ideia é tudo no papo, a gente resolve. Então, assim, comecei há quase 2 meses, sou Luiz Ribeiro, Scrum Master Sênior da Capgemini, tem PSM1, CSM, CSPO e do Agile Coach. Esse aqui é muito bom, muito interessante. E é o que eu falo sempre, vou dar uma resumida, porque a maioria de vocês já me conhece. Então, eu comecei como HTML, Jornal do Brasil, e comecei a trabalhar como programador, porque eu não queria depender de programador para fazer o que eu queria. Depois eu passei para marketing e projetos, então eu trabalhei 14 anos com marketing e projetos. Fui empreendedor de 2016 até a pandemia, e quando a pandemia chegou, foi aquilo. Só os brabos sobreviveram. E no meu caso, que era uma questão trabalhava com marketing, apesar de ter um mercado super aberto para isso na pandemia, não funcionou. E aí eu falei, cara, não vou mais viver nessa, como é que se diz, gente? Sem saber como vai ser meu futuro, porque empreendedorismo é aquilo. Você acorda frustrado, Incerteza? incerteza. Obrigado, Lívia.
Por nada. Ia ficar naquela incerteza de acordar de manhã, ficar naquela vontade, caramba, eu vou fechar negócio. Chegava à noite e não fechava negócio, aí se frustrava. Aí acordava de manhã, aí dormia mal. Aí acordava de manhã, vamos lá, vamos catar cliente. Aí pronto, chega de noite, frustração. Então, assim, a maioria absoluta é frustração, porque senão estava todo mundo rico. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou voltar para o mercado, vou voltar, já estava com 45 anos em 2020 e voltei, eu falei assim, cara, vou voltar para o mercado. O pessoal falando de etarismo, não sei o que. Eu falei, que se dane, vou voltar para o mercado, vou estudar, vou fazer certificações e vou entrar nas empresas. E aí, em 2020, eu entrei na iBlue, que foi a primeira empresa que eu trabalhei como Scrum Master. Só que lá, eu trabalhava como Scrum Master, como PO, como Squad Leader, aquela coisa louca, né, de uma consultoria pequena. E depois de um tempo, eu fui para a Capgemini, onde eu estou até hoje, e mês que vem eu faço 2 anos de Capgemini. E assim, eu sempre boto essas figurinhas aqui. Primeiro que é o bombeiro, porque desde que eu comecei a trabalhar em 97, eu era chamado para resolver problemas de todo mundo, até do que eu não sabia, eu era chamado. Eu ia lá, estudava e resolvia. Mas aí, com essa ideia de ser sempre o único da equipe, ser o salvador da pátria, eu era muito sozinho em questão de trabalho. Então, era eu o computador, eu era sempre o único HTML, o único webmaster, o único analista de marketing, então eu fazia tudo muito sozinho. E quando chegou a parte do empreendedorismo, quando eu cheguei no empreendedorismo, todo mundo, de todos os grupos que eu ia, todo mundo me colocava como líder. Eu falava assim, Deus me livre de ser líder, eu gosto de ficar no meu canto quieto. E aí acabou que eu gostei. Eu comecei a liderar, comecei a ver o pessoal crescendo, comecei a ver o grupo dando resultado e falei assim, realmente vou começar a liderar agora grupos e pensei, cara, 2016 eu tinha feito um curso de Scrum Master, uma empresa que era da Módulo, que é onde eu trabalhava, e eu lembrei disso, eu falei assim, cara, Scrum Master tem tudo a ver comigo, pô, resolvo problemas de todo mundo, pô, eu tenho uma liderança boa, as pessoas normalmente me veem como líder, e, cara, eu gosto de falar pra caramba, então eu vou conversando com todo mundo e mexendo lá os pratinhos, né, equilibrando os pratos. E aí fui, entrei como Scrum Master na iBlue, depois Capgemini, e onde eu estou até hoje. O objetivo desse curso, que eu tô, não é bem um curso, né? São aulas que eu faço mostrando na prática como é a vida do Scrum Master, e o objetivo é dar para vocês confiança, tanto na entrevista de trabalho quanto na liderança da Squad. Já teve, não me lembro o nome, não sei se, eu acho que foi o Vitor. O Vitor me mandou mensagem outro dia, acho que anteontem, e falou, cara, já tô como, eu acho que é a PM, eu acho. A PM é o Scrum Master. Eu acho que eu já estou como Scrum Master. Entrou numa empresa como Scrum Master e falou, tinha acabado de assistir aulas sobre história, que foi semana passada, e ele falou, cara, eu arrebentei na entrevista por conta de falar tudo que a gente viu na aula de história. Eu falei, porra, maravilhoso, né? Super legal. E a ideia é essa, é mostrar na entrevista que você pode ser o Scrum Master, mesmo que seja o seu primeiro emprego, e que você já começa a liderar a squad desde o primeiro dia. O propósito é preparar melhores Scrum Master no início de carreira para o mercado, porque eu vi que assim, eu entrei no mercado sabendo muito conceito, com certificação debaixo do braço, porém não tinha prática nenhuma. E não tinha um curso prático, não é nem questão de fazer dinâmica, fazer um refinamento, isso até seria legal, mas o que eu gosto de fazer é mostrar na prática o que eu faço e desvendar tudo que é mistério. Do tipo, eu cheguei na primeira empresa e eu falei assim, caramba, não sei fazer planning poker. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí eu fui, estudei, perguntei para outros Scrum Master, tal, me ensinou, aprendi. Só que aí você tem aquilo, né? Você assim, Scrum Master normalmente é um ser maneiro, um ser gente fina. Então, tudo que eu pergunto, todos os Scrum Masters que eu conheci são super parceiros. Então, assim, você chega e se pergunta, cara, pô, vocês fazem planning poker, como é que vocês estimam as histórias, as tarefas, tal? E aí você vai pegando essa bagagem porque você vai perguntando, vai estudando, etc. E aí a minha ideia é que vocês cortem esse caminho, vocês já saiam daqui sabendo como responder
mesmo sem você ter experiência, você pode responder numa entrevista de emprego, chegar e falar assim, o que você faria como na primeira semana do seu projeto? Pô, eu dei uma aula, a aula 1 foi sobre isso. Tudo que você pode fazer no primeiro dia, na primeira semana, segunda semana, 2 primeiras sprints. Então, assim, você pode se dar bem tanto na entrevista, por você falar, já tipo, não é o meu primeiro emprego, mas eu tenho essa ideia, e aí ganhar um entrevistador com isso, tanto quando você chegar na empresa no primeiro dia e você não ficar esperando o pessoal te falar o que você tem que fazer. Você chegar lá no seu gerente, conversar com ele, perguntar até onde você pode ir no cliente, até quem você pode ir no cliente. Então, assim, tem uma lista que eu vou passar depois o mapa mental para vocês darem uma olhada. E o meu compromisso é ensinar num ambiente seguro, que é aqui, que a gente pode falar o que quiser, a gente pode perguntar o que quiser, não existe pergunta boba. É o que eu aprendi em 4 anos em meio a projetos estressantes, para que vocês se sintam mais confiantes, tanto nas entrevistas quanto para enfrentar o primeiro dia na liderança de um squad. Então, esse é o meu compromisso. Se alguém sair daqui, entrar numa entrevista e chegar para mim, que nem o Vitor falou, cara, eu fui lá, falei tudo sobre história, que nem a gente tinha feito na outra aula, e, porra, passei e entrei. Cara, para mim, é isso que eu quero. Entendeu? Esse é meu objetivo, de ver o pessoal entrando no mercado já com uma bagagem, entendeu? E, sem mais delongas, vamos lá. Ô, Então, aqui. Luiz, Oi, fala, quero Olivia. só, quero só registrar aí que tem um monte de gente te agradecendo no chat, viu? E externalizar isso em nome do time, porque você tem ajudado muito a gente. Então, que você seja muito recompensado e que tenha muito sucesso aí, porque pode ter certeza que seu compromisso está sendo cumprido com excelência. Obrigado, Olivia. Caramba, fico feliz pra caramba de saber disso. Eu acho que, assim, é uma situação que eu passei e que, assim, a gente, como facilitador, nada melhor do que eu facilitar para as novas pessoas, novos Scrum Masters que estão entrando no mercado, já entrarem com uma bagagem melhor e já entrarem sabendo o que fazer. Então, assim, essa primeira aula que eu dei, como liderar a squad desde o primeiro dia de trabalho, mesmo sem experiência, eu vou até passar esse link aqui para vocês, depois vocês dão uma olhadinha se vocês conseguem entrar e abrir o mapa mental aqui. Então, aqui, o que eu fiz? Nossa, já abriu tudo. Eu fiz aqui. Se você entra numa empresa e tem um escopo pronto, o que você tem que fazer? O que você faz quando está sem um escopo? Além disso, né? Porque você tem que fazer. Então, vamos supor aqui. é, Isso eu vou dar uma passadinha rápida só para vocês verem. Depois eu tenho que gravar essa aula de novo, ou então eu tenho que dar essa aula de novo, que eu acho que foi a que o pessoal mais gostou. Então, assim, cara, você chegou na empresa, não vai esperar uma pessoa falar contigo, alguém te chamar, cara, vai no teu líder. Meu líder hoje é meu gerente. Cheguei para ele e falei, pô, beleza, qual que é o projeto? O projeto é esse. Qual a sua expectativa em relação ao projeto? Pô, a priorização é disso daqui. Vamos supor que tem 3 componentes para fazer. A priorização é o primeiro, depois o terceiro, depois o segundo que está aqui nessa lista. Beleza. Quando que a gente tem que entregar isso? A gente tem que entregar na primeira RT, que dura 3 meses, e os outros a gente vai entregar para 2025. Beleza. Até aqui você já está sabendo sobre a expectativa do seu chefe, digamos assim. Aí, essa é a pergunta que eu acho chave, que é até qual stakeholder eu posso ter contato. Porque, cara, eu tenho muito contato com o PO, com a PO, com a TL, até um pouquinho do VSM eu vou, mas assim, eu sei até onde eu posso ir e onde que eu vou, sem querer, entre aspas, vai passar meu chefe, entendeu? Então, assim, eu gosto de Ô, deixar. Luiz, Oi? você pode falar o que que significa ATL e a VSM? Eu não sei. Não, a ATL é a Tech Lead. Ah, Tech beleza. Lead, Nunca Tech ouvi Lead esse é termo. líder técnica. É líder técnica, TL. Ah, beleza. Aqui, ó, Tech Lead, assim, ó. Tech Obrigada, Lead. viu? E VSM é o. A gente é o. Como é que se chama? Oh, meu Deus, Value Stream Manager. Vários têm. Quando você tem uma. Quando você está trabalhando com safe ou ágil escalado,
você tem o cara que é o cara que toma conta da vila. Então, tem o VSM, que é o manager, tem o VSO, que é o cara que vai para a área de negócios. Aí, embaixo do VSO, tem o PO, normalmente lá do cliente, no meu caso. Então, assim, tem muitas coisas aqui que a gente pode fazer, que a gente pode responder numa entrevista. Se a pessoa perguntar, o que você faria? Primeiro passo que você faria? Pô, eu faria uma reunião com o meu líder. Para isso, porque isso daqui vai me ajudar a saber até quem eu posso chegar, com quem que eu posso conversar, etc. Depois, do outro lado, você vai ter uma reunião com o TLPO, que aí, no meu caso, é do cliente, não é da Capgemini, PO. Depois você vai fazer reunião 1 a 1 com a sua equipe. Então, você vai ter a apresentação do colaborador. Você pode fazer algumas perguntas, saber o tempo de empresa da pessoa, para saber se ela está... Estou quase dando aula 1 de novo aqui, eu adoro essa aula. Então, assim, vou resumir para a gente entrar logo no nosso assunto. E depois o SM se apresenta. E nisso daqui, você já tem horas e horas de papo, né? Conversar com o TL, conversar com o PO, conversar com o seu líder. Se as expectativas estiverem diferentes, voltar para o seu líder e falar, olha, a expectativa está diferente, eles estão falando isso. Então, assim, para você alinhar a expectativa, o olhar do seu líder, o olhar da empresa que você trabalha e o olhar do cliente da tua empresa. Depois você vai ter, pode fazer as dinâmicas. Então, normalmente, workshop de gira, workshop de movimentação de cards, workshop de movimentação de Power BI, Team Canvas para a equipe se conhecer, no mais à vontade, mas falando de assunto sério, porque o Team Canvas é um framework que você vai ter muita ideia sobre a sua equipe, vai ter que unir, vai começar a unir sua equipe, papéis e responsabilidades também, para todo mundo saber o que cada um faz. E aí tem um monte mais de coisas para fazer aqui. A reunião de integração da Squad, conversar com os stakeholders, as ferramentas, você pegar o acesso às ferramentas, acesso, permissões, etc. Então, assim, tem um mundo para você fazer. Então, essa aula que eu dei aqui, ela é muito importante porque você, numa entrevista, você pode, por mais que você não tenha uma experiência como Scrum Master, seja a primeira vez que você está buscando um emprego, você pode mostrar para ele que você vai liderar desde que você chegar. Aí você vai lá e vai trabalhar com esses pontos aqui que eu incluí. Eu já deixei liberado no chat esses pontos aqui da primeira aula, mas eu estou pensando em dar a segunda primeira aula. Primeiro que eu não gravei, e segundo que essa daqui eu acho a mais importante de qualquer coisa. Eu acho que isso daqui que faz você mostrar que você é um líder, que você não é apenas um SM, um cara que vai chegar e vai fazer cerimônia e tal, sabe? Porque às vezes tem gente que pensa isso. O Scrum Master é para criar agenda de reunião. Tipo, pé da vida, mas tudo bem. Mas aí a gente já chega impondo logo, aí já chega lá, já colocando o nosso bloco na rua, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o passo a passo de algumas cerimônias. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz essas 3 primeiras, Daily Review Retro e Safe, uma olhadinha maior no Safe, nas cerimônias do Safe, a gente vai fazendo com o tempo. Mas, o que eu queria focar hoje? Focar em Refinements, Pre-Planning e Planning. Eu vou falar assim, que eu estou numa squad que começou do zero agora. Então, a gente está fazendo refinamento de todas as histórias. A gente fez o planejamento junto ao cliente, eles deram as funcionalidades que a gente tem que entregar. A gente pegou uma RT, que é a Release Train do Safe, que são 3 meses com 6 sprints dentro, cada uma de 15 dias. A gente chama isso de RT, que é a Release Train. Só que a gente chegou no meio do caminho. Então, a gente começou a fazer algumas histórias e agora a gente está preparando, acelerando as histórias para fazer a PI Planning. Que a PI Planning é aqui do Safe, onde você faz o planejamento todo desses 3 meses. Então, se você tiver todas as histórias na mão, ou pelo menos títulos e o que você tem que fazer, já ter a quebra de histórias, você já consegue fazer, pelo menos colocar lá
é muito assim, não é 100% certo. Isso é óbvio. Você vai pegar uma história, vai colocar porque você acha que cabe aqui, cabe nessa sprint, cabe nessa segunda sprint, na terceira, na quarta, na quinta. Mas no meio do caminho você vai vendo e vai modificando. Mas a ideia é você ter a maior certeza. Então, quanto mais você refinar a história, quanto mais você trabalhar com os desenvolvedores, a área de negócio, o Scrum Master mostrando as melhores práticas, aí é melhor, porque você já vai ter uma ideia muito mais profunda de quanto que você tem que fazer, quantas horas você tem que fazer em cada história. Então, assim, começando no Refinements, obviamente que eu sempre falo que o Scrum começa na Planning, mas aí eu volto atrás 2 passos e eu faço o Refinement, que é onde o PO ele vai refinar as histórias com os desenvolvedores, com QAs, o TL, o Tech Lead também vai estar junto, o líder técnico. E assim, o papel do Scrum Master é ajudar o PO a fazer as melhores práticas. Então, vamos supor, um exemplo bobo, mas que assim sempre acontece. Ah, eu quero criação de um formulário, vai ser o nome de uma história. Não, a gente sempre faz com um verbo. Criar um formulário, tal, 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 tal. De repente, bota até a tecnologia que a gente vai usar nele. Então, assim, é guiar o PO para ele utilizar as melhores práticas. Então, vamos lá. Tem a estrutura. Isso daqui é da aula passada, mas eu vou dar uma revisada, que é a ideia. Você vai ter um título, vamos supor, criar um formulário. Aqui tem uns exemplos da feijoada que a gente fez, mas só para ilustrar. Então, assim, o que vai ter nessa história aqui do Gira? Né? Depois eu vou dar um pulinho aqui só para mostrar para vocês. A gente vai ter o título da história. Então, assim, o título da história ele tem que ser forte a ponto de qualquer pessoa que bater o olho saber o que tem nela. Então, assim, porque quando você pega um gira com 30 histórias, cada uma em uma coluna, você começa a ficar louco. Então, assim, você tem que ter um título muito forte que demonstre exatamente o que está fazendo nessa história. Então, bater o olho, você vai saber o que vai ter lá dentro. Ah, eu quero uma história que eu vou fazer um microserviço para a área tal. Então, criar microserviço para a área tal. Então, assim, você já bate o olho e já vai saber. Fora algumas técnicas também, que aí depois, quando for para o Gira, a gente pode utilizar. A gente pode utilizar a categorização, aquelas labels, a gente pode botar por tecnologia, a gente pode botar por área atendida, aí depende muito do cliente, né? De qual que seja o projeto. Depois a gente vem para o como, quero, para, que é o clássico, como cliente do banco, eu vamos chutar qualquer coisa. Como cliente do banco, eu quero entrar no aplicativo e ter uma facilidade maior para ver meu extrato, vamos supor. Então, a gente já sabe que o cliente, o como é o cliente final sempre. Isso também é uma coisa que dá muito debate mesmo. Ah, quem que é o cliente? Entendeu? Mas também o cliente pode ser, no caso do meu projeto, pode ser uma área. Não é o cliente final, é o cara que usa o aplicativo, é uma área de dentro da empresa. Então, isso é uma coisa que tem que ver com muita calma, que é tipo, como é o usuário final, o cliente final. Quer o que ele quer, qual a expectativa dele, e para que ele precisa daquilo, qual o valor que vai gerar isso. Então, tem que ter um valor exatamente para essa história, para qualquer história. Depois, a gente tem a parte do escopo. Isso daí é o título, é no Gira, entendeu? Assim, ó, vamos supor que tenha uma história aqui. Vou criar uma história aqui, criar formulário para envio para o saque. Envio de reclamação. Envio de hate. De reclamação. Beleza, aí eu vou deixar vazio aqui por enquanto. Aqui que eu tenho que botar. Ah, tá. Relator sou Joe. Beleza. Aí você cria aqui.
E peraí que eu fiz alguma besteirinha aqui. Não, tá certo. Era para ter aberto aqui. Tudo bem. Ó. Aí você vai ter a história aqui. A história não. Você vai ter o card da história aqui. Então, nessa descrição, normalmente você pode colocar uma planilha, tipo algumas tabelas, vamos supor, assim, não tão grandes, seriam só duas aqui. Aí vamos supor, coloca aqui, escopo. Aí aqui, normalmente, também você pode criar um template de história para você ir copiando e colando quando ele estiver vazio. Então, vamos supor, escopo. Aí você vai escrever qual é o objetivo dessa história. Beleza, o escopo é esse. Ah, tem que criar um formulário para o cliente enviar uma reclamação e tal, tal, tal. Beleza, criou isso daqui. Aí tá. O como quero para vem primeiro. Como quero para. Aí você vai botar aqui, como cliente do banco quero digitar, completar não, como é que se diz? Ih, eu já estou ruim de palavra. Olivia, me ajuda aí. Eu quero preencher o formulário para fazer uma reclamação. Aí, beleza. Aí, o escopo. O que o usuário quer? Qual o objetivo dessa história? Em resumido. Que ótimo. Beleza. Aí, você vai regras de negócio. Aí, tem que ter outro campinho aqui, regras de negócio. Aí, o PO vai lá e vai escrever toda a regra de negócio, tudo que tem que ter para essa história. Aí, vão ter as regras técnicas. E aí você começa como Scrum Master e fala, olha, como quero para? Aí vai falar como, já vi até coisa assim, não na Capgemini, mas já vi alguém me contando que como um botão, aí eu já desisti da carreira, como um botão foi horrível. Então, assim, aparecem coisas bizarras nesse como quero para. Parece ser fácil, mas a pessoa não entende que é o cliente final. Então, assim, o Scrum Master está aqui para ficar observando. O PO normalmente vai levar essa reunião de refinamento. E o Scrum Master fica olhando assim, pô, como quero para? Pô, como? O cara colocou, pô, nada a ver quem é o cliente final. Então você tinha que falar assim, olha, só para dar uma sugestão, tudo é sugestão, porque aí você chega como cara maneiro. Porque senão o pessoal às vezes torce a... Eu falo assim, olha, como sugestão, esse como, normalmente, como que a gente faz? A gente chega e coloca o usuário final. Quem que vai utilizar esse formulário? É o cliente do banco. Beleza, então, como cliente do banco, aí o PO vai lá e vai entender. Aí o quero e para é mais tranquilo. Escopo, né? Regras de negócio. As regras de negócio o PO vai escrever. Regras técnicas. Aí o dev vai escrever. Vamos supor, eu tenho que, nesse formulário, eu tenho que ter um alerta de JavaScript caso o cliente escreva o e-mail dele sem arroba. Beleza. Então, isso daí está na regra técnica. Quando. Aí uma coisa mais visual. Quando o cliente clicar no formulário, no campo do formulário, ele vai acender um amarelo claro para saber que está naquele campo digitando. Beleza. Regra técnica também. Quando clicar no botão de enviar, vai fazer aquela rodinha de load na tela, tal, tal, tal. Então, se ele escreve tudo que tem que ser feito, bate isso com o time com o PO e também, assim, escreveu tudo aquilo, tem que cumprir tudo aquilo, o time, né? Depois, vai ter o critério de aceite. O critério de aceite vai ser o PO que vai fazer. Então, vamos supor, o critério de aceite, ele pode falar assim, quando clicar no botão, o botão terá que ficar vermelho, porque foi a área de UX que mandou e tal. Beleza. Quando clicar no campo nome, não pode escrever apenas um nome, aí vai aparecer um alerta e tal. E aí o alerta vai ter que estar escrito na regra técnica, do tipo, qual alerta que vai estar escrito. Então, assim, tanto regra de negócio quanto regra técnica tem que ser muito detalhado a ponto de, assim, cara, você visualizar o que vai acontecer olhando para essa história.
E aí depois vai ter o DOR e o DOD, que o DOR é o que é imprescindível para... Oi? Ah, o DOR, que é o que é imprescindível ter para fazer o formulário. Então, vamos supor, você tem que ter um ambiente para colocar esse formulário. Se você não tiver o ambiente, cara, até o desenvolvedor ele pode começar a fazer na máquina dele, local. Mas se não tiver um ambiente, você já tem que abrir um risco dizendo, olha, a gente vai começar essa história com esse risco de que o ambiente não está pronto. Beleza, isso é um pouco mais para frente. Eu faço isso lá na pré-planning. Na planning. Aí, vamos supor, no DOR a gente tem duas coisas que podem acontecer. Que são essas criação de atividade preparatória, que isso também eu aprendi agora há pouco, e a definição de requirements. Aí, qual que é a dúvida que eu vejo nisso? Vamos supor, você tem um DOR, vamos botar uma coisa bem tranquila. Você tem que ter o story point, que aí depois eu vou mostrar aqui como é que faz. Você tem que ter qual é a complexidade dessa história. O story point é um número. É um número que os desenvolvedores eles fizeram planning poker, que era uma coisa que também eu não sabia quando eu entrei nessas empresas, e aí eu fui aprender lá no meio, e aí eu vou ensinar hoje também. E só que aí você tem que ter lá o story point. Beleza, o story point é um DOR. Por quê? Porque você fala assim, não é que não possa, o desenvolvedor não possa começar a desenvolver se não tiver o story point. Porém, por padrão da empresa, o story point é obrigatório. Então, ele tem que ter. O DOR pode ser algo que, tipo, o ambiente não está pronto. Beleza. Se você estiver começando a refinar a história, você pode botar o ambiente, tipo assim, 2 semanas antes, né? Uma sprint antes. Você pode colocar como requirement, que é uma coisa que você tem que ir em busca para trazer para o time. Mas, cara, a partir do momento que você bota no DOR, isso é obrigatório, isso tem que ser feito. Então, assim, não entrou no DOR, não foi o check, tem que chegar lá e falar, olha, não vai entrar nesse sprint. Mas, pô, tem que botar a história, beleza, mas não tá como padrão da empresa. Então, assim, você tem que pensar muito nisso. Eu acho que eu passo, normalmente o Scrum Master passa por isso a vida inteira, mas é uma questão de assim, você tem que garantir que tudo está sendo feito perfeitamente, está tudo seguindo a regrinha lá, tanto da escrita de história, quanto do DOR, quanto do DOD, tudo está prontinho, os cenários de teste pelo QA, tudo isso tem que estar prontinho o máximo possível, se puder 100%, para a gente ter uma sprint tranquila. Agora, você chega no meio da sprint, aí você vai e entra no ambiente. Aí o ambiente ele está fazendo a esteira, ele está seguindo uma esteira errada. Cara, bloque. Na hora. Está bloqueado. E não é uma questão do desenvolvedor estar bloqueado de trabalhar. É uma questão de a história está bloqueada, ela não consegue andar de uma coluna para outra. Então, isso eu aprendi também agora há pouco nessa sprint. Nessa sprint não, nessa squad. Então, você vê assim que, cara, se você tem uma tarefa que você precisa ter a esteira para você colocar, para passar para desenvolvido, e não tem, ou a esteira está com problema e tem que ser feita, cara, você já bloqueia. Você fala, esse card não vai andar. Ele só vai andar se tiver essa esteira. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado no refinement, pré-planning e principalmente na planning para não deixar passar nada. Porque, assim, o Scrum Master é cobrado de abrir risco, é obrigado de criar bloco, é obrigado de gerenciar o risco, gerenciar o bloco e é obrigado a ficar cobrando as pessoas, entendeu? Então, assim, se você chega no final da sprint, na review e fala não, a gente só fez local porque está sem esteira. Aí o pessoal vai falar, cara, cadê os Scrum Master desse time que não levantou esse risco? Ou esse bloco? Entendeu? Então é melhor você puxar antes do que chegar depois e você não ter uma resposta. O cara fala, ué, por que você não levantou o risco antes?
que você não abriu esse bloco antes? Então, assim, na nossa mão fica muita responsabilidade. Fora que, quando você fala para o cliente que você vai abrir um risco ou um bloco, é geral correndo, porque parece que é uma coisa assim, punitiva, sabe? Então, a ideia também é mostrar para o time, mostrar para o PO, mostrar para o TL que o risco é um risco da squad. Não é porque tá, não é culpa de ninguém, a gente não vai punir ninguém por causa disso. Esse risco daqui, ele está aqui para a gente todo dia olhar para ele e lembrar que ele existe. Entendeu? Esse bloco está aqui para a gente olhar todo dia na dele, que na dele eu leio todos os blocos e riscos, sempre eu faço isso, para lembrar as pessoas, porque as pessoas esquecem. Não tem jeito. Então, assim, uma coisa a gente sempre está ligado no refinamento, em como estão as melhores práticas, o DORC está sendo feito direito, questionar-se, porque, assim, às vezes pode chegar o PO e falar o seguinte, esse DORA, chegar na planning, né, e falar assim, esse DORA a gente pode tirar, que a gente pode fazer depois. Eu falei, pô, que DORA é esse? Porque o DORA é uma questão de vida ou morte, eu tenho ou não começa. Mas a gente pode tirar. Pô, então a gente tem que entender o que é DOR e o que é requirement. Porque o requirement você vai lá e vai procurar resolver aquilo. Tipo, você tem que ter uma massa de dados para testar no final da feature, no final da RT. Daqui a 3 meses. Pô, então é um requirement. O TL tem que ir lá e tem que buscar isso para trazer para a equipe. Não precisa ser, não vai atrapalhar a história, mas é uma coisa que ele tem que trazer, porque senão lá no final vai dar problema. Então, assim, tem muito essa diferença de DOR e requirement. Isso eu estou vendo hoje em dia, é a primeira experiência que eu passo, e eu acho isso daqui que é muito interessante. Então, normalmente, o que eu faço? Eu pego o DOR que a gente tem um padrão de DOR, e coloca preparatórias, atividades preparatórias, que é tipo, tem que ter como é que é? Metrificar, fazer o story point da história. Então, você tem que saber qual é a complexidade da história. Você tem que ter um ambiente no ar, todo o ambiente no ar. A esteira funciona assim, tal, tal, tal. Então, você vai criando isso do tipo, o tech lead não sabe se a esteira está funcionando direito. Pô, então, cara, bota essa tarefa como uma atividade preparatória para o tech lead ir lá e buscar essa resposta e trazer para o time. Entendeu? Isso daí eu até falei na aula passada que, assim, eu acho muito interessante que deixa a pessoa mais compromissada à força, né? Você ter a tarefa lá com o teu nome. Então, assim, normalmente é fácil esquecer. Então, por isso até que a gente tem o Gira para lembrar tudo isso. Então, assim, alguns requirements que podem acontecer. Vamos supor, um exemplo. Definição do tempo de derrubada de sessão. Cara, o dev ele pode ir lá fazer a codificação dele e botar 10 segundos. Beleza. Só que, assim, tem que tomar essa decisão até a entrega da feature. Então, assim, não é uma obrigatoriedade para a história, mas sim é um requirement da feature. Então, é uma coisa, um dado que a gente tem que buscar para entregar essa feature. Então, se não tiver, vamos sei lá quantos milissegundos, em relação ao cliente, então isso daqui vai dar problema no final. Mas isso daqui não é um DOR, por quê? Porque ele não é obrigatório para o dev começar a trabalhar. Criação de documento de especificação, isso também tem que se fazer como requirements. Isso daí não vai atrapalhar o desenvolvimento, só que depois o dev vai ter que voltar e colocar todas as especificações dentro do código dele. Aí no refinement, algumas pessoas, eu vou falar assim, algumas squads que eu trabalhei, a maioria não faz isso, mas essa agora que eu estou trabalhando faz, eu acho muito interessante, que é já criar as tarefas do dev do QA. Então, além de você criar as atividades preparatórias, que são as atividades de DOR, você ainda vai e já vai fazendo, criando as atividades dos devs e do QA.
E também vai incluindo as horas, fazendo a parte de contabilidade de horas, de quanto que o desenvolvedor vai precisar de horas para fazer aquela tarefa. Então, assim, primeiramente, a gente tem aqui o Gira. Eu estou acostumado a usar o Gira do cliente, que é gigantesco, tem um monte de coisa. Esse aqui, se eu der uma encasquetada, porque eu não vejo ele há muito tempo. Mas vamos supor, a gente tem aqui. Não, deixa eu fazer uma coisa antes. Como a gente está falando aqui de inclusão de horas da tarefa, a gente tem algumas questões para a gente ver do tipo, como que a gente vai metrificar, não, mas dar esse tempo da tarefa. A gente vai fazer por complexidade, aí eu tenho que ver aqui, cadê? Ó, definir a história a partir do capacity. Então, o que é isso? É você saber qual é a capacidade de horas, ou de pontos de função, ou de story points na sua equipe. Então, vamos supor assim: normalmente você começa na equipe, isso já falando da planning, mas é porque acabou que misturou aqui com a inclusão das horas na tarefa. Horas disponíveis, vamos supor, você tem 80 horas por sprint, 40 numa semana, 40 na outra. Só que o desenvolvedor ele não tem 80 horas para desenvolver, porque ele tem 16 horas de ritos. Planning, review, retro, daily, refinamento. Ele tem que participar do refinamento mesmo desenvolvendo. Então, assim, você já começa a contar o seguinte, cara, desenvolvedor tem 64 horas. Beleza. Aí, como é que a gente vai botar essa história dentro da sprint? Aí, vamos supor que o desenvolvedor... Isso aconteceu numa equipe que eu estava trabalhando. O desenvolvedor chegou e falou assim, eu fui vendo as tarefas dele e estava lá, 64 horas certinho. Aí eu falei, tá, beleza, mas o desenvolvimento, quando a gente fala de horas disponíveis de desenvolvimento, é desenvolver e testar. Então, se você usa todas as horas possíveis da semana, o QA não vai poder testar. Então, não serve isso. Ou a gente vai quebrar essa história, ou a gente vai colocar as horas um pouco menos de horas em cada tarefa. Porque, assim, quando a gente contabiliza numa história quantas horas, se a gente tiver lá o tempo, tiver uma história só, a gente tiver 64 horas, tem que pensar também o seguinte, que tem que ser desenvolvimento e teste. Senão não vai adiantar muito. Você não vai entregar a história. Aí pode ter o velocity histórico, que tipo, se um time concluiu 30 pontos de história em média nas últimas 3 sprints, essa seria a capacidade estimada. É a mesma coisa de você pensar quantas horas você estima por sprint para o teu time, e você vai vendo que cada vez vai acelerando mais o time e vão diminuindo as horas. Aí você começa a fazer uma métrica de média de horas, você já sabe mais ou menos que numa história com uma complexidade tal, o time consegue fazer com tantas horas. Mas isso daí é só com a experiência do dia a dia. Então você vai lá, vai passando sprint, vai tomando pernada, vai errando, vai transbordando, vai acertando e vai ajustando tudo direitinho. Então, voltando aqui, a gente tem essa estimativa. Estimativa de horas, a gente pode falar com os desenvolvedores. Tem uma planilha, tem planilhas, cada empresa tem uma planilha, tem um monte de formas de fazer. Velocity histórico, a gente vê mais ou menos a média, como que está acontecendo, como você já conhece bem sua squad, você já consegue ter uma ideia do que pode ser feito. E a complexidade é com o Planning Poker. Alguém aqui já usou Planning Poker? Posso fazer uma pergunta antes? Oi, diga. Franciele, Oi, desculpa. Franciele. Ah, beleza. Sobre as estimativas ali do pessoal colocar as horas em cada atividade. Quando o time ele é muito novo ainda, ele está se adaptando ainda com esse Scrum Master, com o Kanban e tudo mais, né? Você acha válido o Scrum do time colocar as horas dentro das atividades ou não? Como que tu trabalha nisso com um time novo? Com um time novo, o que eu faço?
A gente vai até e não estou falando com um time novo de júnior ou pleno sênior, não. Com sênior, com qualquer nível de senioridade do time. Normalmente a gente coloca um valor acima de horas, uma gordura, para a gente entender. Até porque, no início do projeto, normalmente faltam peças importantes, como uma esteira bem feita, como um ambiente. Então, assim, normalmente a gente. E aí, no início do projeto, isso assim, pelo que eu tenho de experiência, eu nunca cheguei num projeto que já estava tudo pronto, esperando o time começar. Aí, Sim. o que eu vejo? Eu vejo que, cara, a gente vai ter uma história para cada dev. Beleza. A gente bota um tempo que dê para o que é testar. E aí a gente vai vendo como é que funciona esse tempo. Teve squad que começou, teve até essa de 64, botou 64 horas para uma história. Eu falei, pô, diminui pelo menos o tempo do QA. E o desenvolvedor terminou em 5 dias, entendeu? Então a gente começa a medir isso. Aí, pô, terminou em 5 dias, então o PO já está lá refinando mais história. E aí, caso ele, tipo assim, na planning a gente vai definir quais são as histórias que vão entrar e com a capacidade do time. E aí a gente pode. Peraí, que deu. O que eu ia falar, gente? Os horários de cerimônias eu também já defino ali na Plane, as horas Isso. de cada atividade e o tempo de QA, né? E a ideia é você sempre deixar muito claro que é o tempo de dev que o pessoal fala é dev QA. Então, assim, Uhum. já coloca essas horas na primeira história, e aí depois a gente vai começando a fazer um refinamento. Só que aí o refinamento você já consegue, até o dev já consegue ver mais, assim, entender mais quantas horas ele vai fazer isso, entendeu? Em relação a outra. Mas nas primeiras eu sempre coloco um valor com uma gordura a mais. Porque Tá, pode obrigada. ter tanto assim, até, vamos supor, trabalhar num projeto que você vai depender de 7 áreas do cliente. Cara, você não pode botar lá o tempo real, no início, pelo menos. Que no início que você tem que buscar ambiente, buscar esteira, buscar lib, buscar não sei o quê. Depois que já tá com, vamos dizer assim, já está com o chão pronto, com a base pronta, aí o dev já vai começar a ter uma ideia assim, depende dele, do dev, esse trabalho, não depende mais de pessoas externas. Aí ele já consegue botar a estimativa de horas bem mais tranquilo, bem mais real. Mas de início, com certeza, eu boto uma margem bem boa aí. Obrigada. Beleza? E aí, o Planning Poker. Alguém aqui já usou o Planning Poker? Eu usei, Luiz Eduardo, usei bastante. Sim, também já. Legal. Então, assim, eu quando entrei quando eu comecei como Scrum Master, eu não sabia como utilizar na prática o Planning Poker. Aí eu vi esse site aqui, Planning Poker Online, aí que você se cadastra e tal, e aí também, aí você vai criar esse jogo, digamos assim, que é para estimar as horas da história. Então vamos colocar que seja criar formulário para reclamação dos clientes. Beleza, vamos supor que seja essa a história. Aí você tem que escolher uma métrica aqui. Normalmente, as pessoas utilizam Fibonacci, mas a gente cria, na época que eu estava fazendo o Story Point, a gente cria até 13 e uma interrogação. Agora, isso não está escrito em pedra de jeito nenhum, porque cada um usa de uma forma, e se cada um aqui que usou Planning Poker falar da forma que usou, com certeza vai estar totalmente diferente uma da outra. Mas a ideia é você ter essa escala onde é uma história com baixa complexidade e 13 é uma história com uma complexidade tão grande que tem que ser quebrada. 8, aí vai ficando no meio do caminho aqui, a média, tal. Tem quem faça uma ligação entre story point e horas, só que não é o indicado.
Mas também é aquela coisa, funciona, as pessoas fazem. Então, assim, você vai ter aqui essa escala, onde 1 a complexidade é baixíssima e 13 ela é alta a ponto de quebrar a história. E a interrogação é quando, vamos supor que um dev júnior esteja numa história que ele, cara, é uma parada muito sênior, que ele não esteja entendendo. Ele vai lá e tira o voto dele. Ele bota uma interrogação. Eu já usei dessa forma e de outras formas também. Aí você vai lá e vai salvar aqui a história. Ó, você salvou o que você criou. Aí você cria o jogo. Aí, aqui é a parte mais fácil. Você chega, pega esse link, você vai mandar para os seus desenvolvedores e eles todos vão entrar na sala. E aí, você vai chegar e vai falar o seguinte, pessoal, aí vamos supor que tenham 5 desenvolvedores aqui. Você vai chegar e vai falar assim, pessoal, criar formulário para reclamação dos clientes. Qual a complexidade que vocês acham? Aí vamos supor que eu seja um dev bot 8. Ele fica com a cartinha virada. Aí o outro dev vai botar, sei lá, 3, 2, 1, 5, 13, interrogação, o que for. Quando você revelar as cartas aqui, ele vai te mostrar uma média de complexidade em relação ao voto das pessoas, dos devs. E aí vamos supor que esteja 8 e 13 aqui. Aí, o que eu faço? Eu chego e falo assim, pessoal que votou 8, defenda seu ponto. Ah, eu acho que é 8 por causa disso, disso, disso. Aí, beleza. Pessoal de 13, define seu ponto. E aí você cria um debate entre essas duas áreas, cada uma defendendo seu ponto, até chegar num ponto em comum. Entendeu? Você pode chegar e pode fazer uma nova votação, o que pode ser que demore mais um pouco, que pode não dar o ok, ou você pode entrar num acordo aqui de entre 8 e 13 e o pessoal fala, não, realmente a gente tem que quebrar essa história. E aí a gente vai lá e quebra a história e fica como 13 story point. Entendeu? Espera aí que eu não tô lendo aqui. Djalma, o que você fala de tempo de buffer? Essa O expressão tempo que a não... gente tem que deixar vazio para se tiver que acrescentar alguma coisa, se algum outro também tiver que demorar um pouco mais. Eu geralmente eu faço a estimativa de tempo e deixo mais ou menos de 15 a 20% dele livre pro buffer. Você Ah, também define? não, isso eu nunca ouvi falar. Nunca trabalhei com isso, com essa expressão. É. Aí, tipo assim, vamos Mas supor que a gente fala aí de tenha. novo. Fala aí de novo, Vamos, então. Eu não... vamos supor que a gente tenha no total de 80 horas por semana. Tô só Tá. resumindo. A gente separa mais ou menos 65 horas para a gente trabalhar com a estimativa e deixa o resto para se tiver que acrescentar alguma coisa ou se alguma coisa tiver que levar mais tempo, para a gente sempre atingir Ah, tá, a entendi. meta. O buffer seria a gordurinha. Isso, isso. Ah, beleza, beleza, beleza. Eu não tenho uma métrica muito certa para isso, não. Eu faço, normalmente, isso eu faço no início, que nem eu falei, eu faço no início, mas é utilizando quase que o tempo todo para resolver. Mas isso é uma coisa interessante depois, quando tiver tudo certinho, de ter esse buffer para caso haja algum problema, né? O- eu trabalhava também um pouquinho diferente. Eu nunca deixei essa gordura. A gente, se fosse necessário, fazia uma repriorização, um refinamento, enfim. Mas a gente também não tinha essa gordura, não. Ou muitas das vezes a pessoa até falava assim, bom, deixa eu ver, vou levar 8, ah, vou tentar botar um pouco menos, mas enfim, sempre pensava um pouquinho a mais se fosse o caso, mas nunca botava gordura, não. Não, geralmente eu faço muito assim. Principalmente se a gente tem um PO que costuma acrescentar coisas ou um cliente que costuma mudar muitas coisas. Então, dá resultado, sabe? E a gente não fica com chicote na mão para o pessoal entregar tudo.
eu acho que dá resultado. E deixa os devs um pouco mais tranquilos. Aí a gente geralmente coloca 20% de buffer, aí também o PO consegue acrescentar com mais facilidade. A Eu gente ia faz assim. falar isso. Ah, oi, perdão, gente. Eu ia falar isso aí, Djalma. Aqui a gente fazia assim, por exemplo, colocava 5%, 10% para retrabalho, que sempre surge alguma coisinha ali do valor total, fazia uma planilha no Excel mesmo. E aí, em cima da capacidade total do time, aí a gente colocava 10% para retrabalho. Aí, se o time também trabalhava em sustentação de produção, aí mais uns 10% para sustentação e 10% para atividade não planejada. E aí, então, ficaria ali 70% para a capacidade de produção de coisas novas. O cálculo, né, que a gente faz. A gente fazia. Sim, 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 sim. Fica um tempo até mais livre, no caso, né? Sim, Isso, porque sempre tem tipo, tem o retrabalho e tem também a atividade que não está planejada, né? Apesar de fazer esse caminho bem legal que o Luiz mostrou, isso faz com que acabe zerando quase as atividades não planejadas, né? não Mas, planejadas. é. Sim, sim, sim. Mas em relação a isso de gordura que eu respondi, eu esqueci quem perguntou, mas é uma coisa muito assim da primeira e da segunda sprint no máximo, entendeu? A gordura, tipo assim, eu acho que o buffer é uma gordurinha, entendeu? Eu acho que é válido pra caramba. Eu vou até pensar um pouco nisso. Eu vou pensar nisso para ver se eu coloco, se eu faço isso na próxima sprint para testar. Mas a gordura que eu boto no início é mais porque a gente não tem certeza de que está tudo pronto no ar para a gente fazer, para desenvolver a história. Entendeu? Então eu costumo botar pelo menos assim, primeira sprint, segunda, dependendo do time. Nesse caso que eu estou agora, eu pus na primeira, eu fiz um tempo bem maior, bem mais tranquilo, que era uma história também para cada um. E no segundo eu já vi que o pessoal é tudo louco, né? O pessoal faz super rápido. Então, assim, a próxima sprint já foi com o tempo certinho, sabe? Então depende muito. E eu coloquei no chat aqui o link do Poker Online, o Planning Poker Online, que assim, é uma ferramenta bem tranquila, bem fácil de fazer. E o dia que você chegar lá no seu primeiro trabalho e tiver que estimar story point, é só você seguir essa. Aí, no caso, eu sempre indico perguntar para outros Scrum Master da equipe, de outra equipe, como que ele faz, como que normalmente eles fazem na empresa. Ou então você vai e cria aqui no Planning Poker Online, cria a sua escala Fibonacci e já vai saber como você fazer a votação. E aí a votação aqui embaixo vai dar uma média, a média rola um debate, e se fechou em 13 ou fechou em 8, vai lá no gira e pum, bota lá no campo de story point. E start a new vote se você quiser fazer uma nova votação dessa mesma história. Senão você tem que criar outra história aqui. Então, aí é pré-planning. Aí vamos lá, tudo isso refinamento. Então, assim, não é todo mundo que faz as tarefas do dev que há no refinamento. Eu já fui de squad que fazia na planning. Então, assim, cada um faz de uma maneira, mas são coisas que não pode faltar. Então, assim, na pré-planning, normalmente eu faço quinta-feira antes da segunda-feira da planning. E aí eu vou checar, sim, todo o DOR. Tipo assim, tá pronto, isso daqui tá analisado, essa história tá refinada, eu já posso colocar em pronta para desenvolvimento? Então eu vou chegar nessa pré-planning, vou fechar tudo o DOR, e aí vou chegar também para os desenvolvedores e falar, ó, vocês entenderam tudo, entenderam as regras de negócio, entenderam o que tem que testar, o que tem que fazer, tá ok? Beleza, tá ok. Aí a gente deixa já tudo esquematizado, pronto para planning. Aí na planning a gente vai ver mais a parte do capacity, porque a gente vai ter quase tudo pronto, a gente vai ter toda a história escrita, todo o DOR já checado, todas as tarefas do dev ok, todas as tarefas do QA ok, e já vai estar com tudo checado. Então, o que normalmente eu faço na planning? Porque assim, foi o que eu acho que foi a Marilene que falou.
que o PO que toca o review, o PO que toca a planning. Só que assim, a maioria das... Eu acho que essa, hoje em dia, hoje, a única... Essa squad que eu estou hoje é a única que o PO toca. Nas outras que eu trabalhei, eu que tocava mesmo. E aí eu vou vendo com o PO, né? De repente eu fazer uma introdução aqui, de eu ir fazendo tipo uma agenda e ele vai tocando e a gente vai... Aí eu mostro para ele esse mapeamento e falo, ah, beleza, ok. Então, o que eu faço? Gosto de fazer na planning. Na planning, resultado da sprint anterior, que também é mostrado na retro. Então, você pode mostrar vários números, né? Quantas histórias foram finalizadas, quantos transbordos, a meta foi atingida. Você pode ver a parte de se tem algum risco que sobrou do transbordo de uma história, o bloco. Então, assim, para deixar todo mundo na mesma página, do tipo, isso daqui vai passar para essa sprint, independente da sprint ser nova. Então, é dar um overview para o pessoal entender como é que está a saúde, né, digamos assim, a saúde do nosso board. E eu sempre gosto de mostrar muito user storyboard para o pessoal, até para falar como que movimenta. Eu já vi muitas vezes o PO refinando no Product Backlog, eles nem passando para priorizado, para refinamento, nem para refinamento. Aí, na hora que tem que ir para planning, tem que ir passando coluna por coluna, e aí não espelha o real trabalho que a gente tem. Então, eu gosto de falar para o pessoal da minha equipe que, assim, eu não leio e não escuto sobre a nossa sprint. Eu vejo o board. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, ah, quantas histórias vocês estão desenvolvendo agora? Aí tem duas lá. Só que tem uma pronta para desenvolvimento que não foi para desenvolvimento, isso daí está errado. Então, o board tem que espelhar exatamente. Eu leio o board. Eu só leio o board. Não leio e-mail, não leio nada. Eu leio o board. O board está lá. Se tem três, tem três. Se tem duas, tem duas. Se está errado, eu vou lá e vou mostrar aonde que tem que estar. Então, é mais assim, é uma leitura do board. Então, não pode dar mole com movimentação de card no User Storyboard, que é das histórias. Não pode dar mole no task board, que são as tasks do desenvolvedor do QA, que às vezes você chega e fala assim, ah, beleza, finalizei, mas tá tudo lá pronto para desenvolvimento, ainda não está feito. Então, é o que eu gosto de falar para eles. O que está no board é o que eu vou falar. Eu vou acreditar. Então, pronto. Então, se está errado, a gente tem que modificar. Então, é aquela expressão, é guardião do board total, o ACM. Tem que ficar o dia inteiro em cima, tem que ver tudo. Aí, depois, isso é uma coisa também que eu estou testando agora, que antes eu definia a meta da sprint no final. Agora eu peço para o PO definir no início. Por quê? Porque aí a gente vai fazer a planning toda focada nessa meta. Então, assim, a gente vai pegar as histórias que têm a ver com essa meta e vamos colocar na ordem correta, na ordem correta não, na ordem que a gente quer fazer. Então, assim, definindo a meta da sprint, fica mais objetivo para o que a gente quer alcançar. E não fica uma coisa aberta para a gente falar, a gente tem esse tempo para fazer, então vamos fazer isso tudo aqui. E aí, qual vai ser a nossa meta da sprint? A meta da sprint vai ser criar um formulário, criar não sei o quê, criar não sei o que lá, criar não sei o que lá, porque dá tempo. Então, a ideia realmente é fazer a meta da sprint. Isso eu também estou testando agora e está dando certo, porque fica bem mais objetiva a planning e a gente vai no foco da meta. Gosto, apesar de ter passado por todo o refinamento, pela pré-planning, eu sempre pergunto ainda se tem as últimas dúvidas. Então, eu como SCM, eu vou colocando essas questões na mesa e o PO vai tocando com os devs. Então, apenas o que eu faço é mostrar a sprint anterior. Aí, definir meta da sprint, quem vai definir é o PO. Aí, o PO vai definir e vai perguntar para o grupo, ok, tá tudo bonito, beleza. Aí, últimas dúvidas. Pessoal, agora está na hora de tirar as últimas dúvidas. Aí, vai lá, PO desenvolvedor, PO QA, e você fica meio que lá no mediano debate. Aí, depois, eu chego e falo assim, para quem chega e fala, a gente vai... não tem problema não que o ambiente vai subir no terceiro dia da planning. Beleza, mas vou botar um risco aqui. Porque se ele não subir,
Aí eu já boto a data do risco para 3 dias depois, vai ser segunda, terça, quarta. Quarta-feira. Se não subir o ambiente até quarta-feira, aí a gente vai blocar. Vai ter um bloco. Por quê? Porque a história não vai conseguir movimentar se não tiver esse ambiente em pé. Então, assim, mapeamento de risco e bloco é uma atividade não, fica na cabeça diariamente. Tudo pode ser um risco, tudo pode ser um bloco, ainda mais quando você trabalha com PO e TL do cliente. Então, assim, é bem diferente você trabalhar com PO e TL, que é da sua empresa. Depois de definir as histórias, a partir do capacity, você vê, vamos supor, aquilo que eu falei, você tem 64 horas por desenvolvedor, só que tem que ter o QA. Então, beleza. Aí, tudo bem que a gente já fez aqui, já falou aqui, mas são coisas que eu acho importante revisar para a gente não deixar passar e ter problema depois. Então, você vai ver as horas disponíveis, aí é aquilo, 64 horas, 16 de ritos, uma sprint de 2 semanas, e as horas de dev mais QA, que não pode se enganar de chegar e falar eu vou terminar Normalmente, eu faço com os desenvolvedores uma data de corte. Eu falo assim, cara, a gente começa na sprint segunda. Terça que vem é a data de corte. Você tem que entregar alguma coisa. Mas óbvio que a gente tem que entregar coisa de valor. Mas tem que entregar uma coisa. Por quê? Porque aí o QA já vai testando enquanto você termina o resto e, de repente, o QA dá uma corrida depois no final da semana para finalizar. Mas a data de terça-feira é uma data de corte, a data de segunda é a data de corte. E aí a gente começa a balizar e mostrar para o desenvolvedor que o trabalho dele não é de segunda a sexta que vem, entendeu? É de segunda a sexta, ele vai desenvolver a história dele, pelo menos, vamos supor que ele tenha 3 histórias, desenvolve 2, deixa na mão do QA e vai terminar a terceira. Quando o QA testar, vai pegar essa terceira e vai testar. Porque não pode chegar quinta-feira de tarde e dar para o QA testar, que aí o problema não acerta. Velocity histórica, foi aquilo que eu falei. A gente tem que ter essa ideia de como que nosso time, qual o capacity dele por sprint, como que se está crescendo, se está diminuindo, se ele está fazendo mais história com menos tempo. E disso daí a gente começa a aprender sobre a nossa squad e começa a estimar esses tempos de uma forma mais correta, e aí isso daí vai espelhar na entrega que a gente vai fazer. Complexidade do Planning Poker e a apresentação das tarefas da sprint, que eu gosto sempre também de passar quais são as tarefas que vão ser feitas para finalizar. Tem um cachorro tocando rebu aqui na minha cama. E aí, assim, no caso, é isso que eu faço nessas 3 cerimônias, que seria o refinement, o pre-planning e a planning. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês fazem, o que vocês têm de novo aí para mostrar, para todo mundo aprender. Ô, Luiz, até já pegando o gancho, um ponto que a gente fazia bastante. Não, primeiro, tá comentando, né? Eu já participei de 4 squads e nenhuma o PO estava direto. Era sempre conversava. As 2 últimas eu fiz uma função de Scrum Master, mais na última mesmo, diretamente. Mas, enfim, ele conversava comigo e não participava de play, de nada mesmo do Sprint Review. Mas eu queria comentar com relação à pontuação, a soma dos pontos na Poker Play já servia muito de parâmetro para saber o que conseguiria entregar ou não, né? E não só olhar as horas, né? Ali com esse número máximo que dava, a gente já fala, não, vai conseguir chegar ou não vai conseguir chegar, ou cabe mais histórias ou cabe menos histórias, enfim. Com o Story Point você consegue trabalhar direto com ele, né? Eu achava bem mais fácil com isso daí. A gente pegava a média, né, das últimas sprints. E, no caso, a gente usava 2 semanas. Porque eu vejo assim que quando você faz o Story Point, o Planning Poker, você tem um debate mais concreto. Então você vai sair lá com a certeza da complexidade da história. Agora, se você pedir para o dev, dependendo do time, para ele colocar as horas, é óbvio que normalmente ele coloca mais do que precisa.
Exato. entendeu? Então É, não é uma ciência exata como um planning poker, entendeu? Que já não é tão exato. exato. Você vai testando e vai vendo como é que funciona cada complexidade. No meu caso também, além disso, tinha um jovem aprendiz e dois estagiários que sempre ficavam bem perdidos com relação a colocar o tempo de atividade, né? Aham. Cara, é difícil. Assim, não é fácil também você chegar e colocar certinho. Você vai botar, por isso que é estimativa, né? Você vai estimar Sim, mais ou menos quanto que é a hora que você vai usar. Mas assim, eu já trabalhei com o squad que era júnior, dev júnior, que aí era um inferno, porque a cabeça deles muda, tem de dev pleno e dev sênior. Quando eu sim. trabalho com sênior, eu vejo muita diferença. Que eles falam assim, não, beleza, a primeira sprint eu vou deitar e rolar. Vou botar mais horas para eu ver como é que tá, se está tudo pronto e tal. Na segunda, quando você vê, o cara já terminou a história da segunda sprint na primeira. Agora, se você pegar um time que é júnior, a chance de colocar uma gordura grande sempre, até pode ser até não é nem por imaturidade profissional, mas pode ser por assim, por não ter a segurança de estimar corretamente. Aí estima um pouco mais alto para não dar problema, entendeu? Mas aí fica mais difícil, E entendeu? um outro ponto é que sempre tinha uma história para aprender alguma coisa, para fazer algum curso, porque a empresa ela exigia isso, né? Tinha horas mínimas de curso que precisava fazer por ano, por semestre, enfim. Então era sempre colocado isso também, uma história para isso. E quando dava algum problema ou tinha alguma coisa pior para resolver, que precisasse de mais tempo, e aí no caso seria aquela gordura, né? Puxava Aham. um pouco dessas histórias aí. É, lá na empresa também tem isso. Tem a parte de treinamento que é obrigatório. E tempo por ano você tem que fazer um tanto de tempo, e aí também você faz, e aí eles falam para você fazer no horário de trabalho. Então isso também tira um pouco dessas nossas horas. É isso. Aí, e assim, cara, eu não trabalhei, eu trabalhei uma vez só com Story Point, que agora onde eu trabalho é só ponto de função e hora. Então, assim, eu nunca, eu nunca tive experiência uma experiência boa com um ponto de função, porque eu nunca tive essa oportunidade, entendeu? Mas também, assim, uma coisa que eu vejo é que, ainda mais trabalhando em consultoria, a gente trabalha 3 meses no squad, aí bota para voar, aí sai para outro. Aí começa do zero tudo de novo. Aí bota para voar, sai do zero de novo. Então, assim, você ficar parado muito tempo para você ter todo esse histórico de complexidade, estimativa de tudo, é difícil. E você roda muito. Você roda muito nos projetos. Imagino. E aí sai de um Scrum completo para um híbrido para voltar para um. Não, e às vezes a vontade de chegar e falar assim, pessoal, isso daí não dá para ser ágil que vocês querem. Não dá para entregar valor 2 semanas. O valor só vai ser entregue no final. E aí você faz o quê? Aí você vai entregando um pedacinho de coisa que não funciona. Aí, tipo assim, pô, por que a gente não faz então? Na verdade, é o híbrido que a gente usa, só que a gente não pode esperar que a gente seja cobrado de. Tipo assim, o cliente ele sabe que só vai estar pronto daqui a 3 meses. Ele só vai estar no ar daqui a 3 meses, porque não dá para você ir construindo pedacinhos e dando valor para o cliente. Então, assim, é meio com cascata, mas rodando o Scrum dentro. Isso é muito Sim, tem clássico. vários assim, né? É. Muitos que são assim. E você, Sheila, fala aí, tá sumida? E aí, gente? Menino, Beleza? toda vez que tinha uma reunião era um evento diferente. É aniversário de E tá fulano. baixinho o som. Tá baixinho? Melhorou? Opa, agora tá bom. Ah, agora melhorou, né? Aí eu falei, gente, eu tô participando de um negócio mó legal, vocês precisam marcar agora rolê outro dia. Não dá mais pra sair da terça-feira. Não, mas
muita coisa por aqui. Eu falei, não, hoje eu vou participar. É, O que eu ia comentar era exatamente isso, né? Às vezes a gente troca de projeto muito rápido e aí não dá para ficar implementando esse caminho todo feliz, né? Fazer acompanhamento ali por story points é bem complicado, assim. O que eu gosto de fazer é planilhar e acompanhar ali mesmo, fazendo as métricas das horas que por aqui tem sido mais válido. Assim, o Story Points eu gosto de utilizar mais para a galera discutir mesmo, fazer a poker para discussão. Então, às vezes você tem um sênior só, mas você tem muita gente que é júnior, tem um outro ali que é intermediário, e aí essas discussões são legais mais para levantar ali o conhecimento, né? Para igualar conhecimento e saber a quem recorrer nos momentos de dúvidas. Para ter Mas entendimento do pessoal mais júnior, né? exatamente. Aí o Story Points ficava mais nessa seara, assim, mais para estimar mesmo capacidade, entrega, saber o que que vai entrar na sprint. Eu também não tenho essa experiência, não. Hum, Não sei E aí aí, se tem alguém do time, né? Mas eu também sou recente, assim, na área, tô aprendendo aí. mas você está em consultoria? Então, eu saí de licença maternidade. Eu estava no projeto, então eu saí da licença e o projeto foi descontinuado, entrou em sustentação. Aí agora Aham. eu voltei assim, quando eu voltei, né? Assim que eu estava saindo, o projeto já estava caminhando para sustentação. A gente estava só organizando a casa. Aí agora eu retornei, mas eu estou ajudando em vários projetos, porque ainda não tem um projeto certo, assim. Então pensa, aí fica, ajuda aqui, aí ajuda o outro ali, ajuda aquilo ali. Eu falei, ai, tá bem divertido. Mas uma coisa que eu tô nessa squad que eu tô agora, que está muito forte, é a questão de risco e bloco. A gente é cobrado pelo cliente. Porque se lá Uhum. na frente der problema, o cliente vai voar em cima do Scrum Master. Porque Cara, sabe, pô, sempre é a culpa do simples. Scrum Master. É, sempre é culpa. Então, assim, assim, eu fico o dia inteiro ligado. Eu pergunto tudo toda hora para ver se tem risco, se tem bloco. Não adianta, né? A prática é um mundo totalmente diferente. Por isso que eu acho muito legal esse seu projeto aqui. Se você fizer o lançamento aí depois, eu vou dar bastante feedback positivo. Não tem isso em mente, não, para falar a verdade. Já começa o projeto aí para o lançamento. Vamos ver, né? Não, Não, vai. um dia eu queria fazer um curso, tipo um sábado inteiro, um sábado e domingo, chamar um PO, chamar um desenvolvedor e colocar alguns Scrum Masters junto numa sala, e cada um numa sala, e fazer um projeto inteiro, do início ao fim, sabe? Cara, eu acho. Do refinamento até a planning, aí a daily, não sei como seria, mas depois ter a review e passar por todas as cerimônias, sabe? É porque tá entrando, né? Conseguir ver esse É. universo mesmo de projetos como ele realmente é. É igual eu tô falando, como colocaram aí no comentário, né? A prática e a teoria é um mundo totalmente diferente. A gente, como SM, a gente precisa ficar ligado nos riscos e acompanhar os Aham. riscos. Então, eu faço essa gestão também dos riscos e impedimentos e deixar muito claro. E é diariamente. Cara, você tem que anotar. O Deb falou hoje, ó, hoje eu tô com um problema aqui no endpoint que não tá trazendo os dados. Aí ele Aham. falou isso agora à tarde. Ele falou da dele. À tarde você tem que mandar uma mensagem. E aí, como é que tá aquele ponta lá? Você joga na planilha. Ou então não gira, né? Porque nos projetos que eu tô aqui também a gente é de fora, não tem acesso ao giro do cliente. Como é que acompanha se não tem acesso ao giro do cliente? Não, isso é Cara, eu bizarro. falei, gente, é bizarríssimo. Aí tem que ficar pedindo pra galera extrair as informações. Jesus. Aí, à Retrabalho, tarde, a peça do trabalho. Não tem lógica nenhuma. Eu já falei, gente, vocês precisam me dar um trabalho acesso? operacional direto, né? Não, e Falei, gente, isso é pleno século XXI. Ah, não, não. Eu tenho que ficar pedindo tudo. depois de eu falar isso, que eu leio gira, se eu trabalhar em um cliente que não possa ver o gira, eu tô morto. Totalmente. Não, é porque não, a gente ainda não tem aqui um acesso para quem é consultoria, que é novo. Ó, Falei, não, gente, terceiro. pelo amor de Deus.
Tava de brincadeira com a nossa cara. Mas é isso, né? Aí à tarde mandou outra mensagem pro Dev. Quando for de manhã, o Dev vai falar: ah, não. Aí repete o mesmo problema. Fala, mas não foi resolvido ontem à tarde? Tem que ficar esperto. Não, hoje eu levantei dois riscos, aí eu já vi gente me chamando de Luiz, né? Porque normalmente me chamam de apelido, aí quando fica pé da vida, levantei um risco, É Luiz, né? parece que eu tô punindo a pessoa, cara. É muito louco isso. Imagina quando chamam pelo nome completo. É, não, se chamar pelo nome completo, eu corro, pô. Ah, que nem aqui, cara. A esposa, quando chama o nome completo, tu tá Já sabe, ferrado. né? Os meninos tinham isso também. Ah, Sheilinha, Sheilinha. Aí eu falei, aham, esse negócio de Sheilinha. Vê que você falado. Aí daqui ela Ah, falou, bem pô, que te faz. Sheila. Não, não falei isso não. Falou, tal dia, tal horário, tá escrito aqui. Ah, e uma Não coisa que eu existe. tô usando. Fala aí, Juliana. Não, não, continua aí. Ah, Não, uma pra não coisa que eu quebrar estou tudo. usando muito também, que tá muito do tipo obrigatório, é usar comentário do Gira para tudo. Sim. Tipo assim, você abre um risco e você fala, fulano de tal entrou em contato com tal, tal, tal. Aí você vai fazendo tipo um storytelling do que está acontecendo. Tudo isso para você ter as provas na mão, né? Porque se você É, não tem que tiver, usar. Depois rastrear, né? Ter rastreabilidade é, daquele item, porque ficou impedido, né? Se não rastrear e não pedir pra galera colocar comentário, lá na frente, menino, quando a bomba estoura, você sabe, todo mundo pula Não, fora, né? E fica só o Scrum Master lá no meio. não, hoje eu conversei com o Dev, ele, eu tô com esse problema aqui. Eu falei, pô, vamos abrir um bloco para isso. Ele, não, não foi isso não. Eu falei, ô, deixa comigo, não tem nada a ver contigo, não. Quem vai abrir sou eu, pô. Aí o pessoal fica assim. Vai falar, cara, o Scrum Master é o cara que fica na linha de frente, não tem jeito não. Eu gosto pra Tem caramba. jeito. Pô, É, mas é legal. Que o cliente, mas como é que tá, né? Qual que é o problema? O que que tá rolando? Por que que isso aqui não foi pra frente? É o Scrum Master. E a gente também defende o time, às vezes tem time que não entende isso, né?